Opa, gente, de volta aqui no nosso Leitura de Arquiteto, com um livro muito especial, ele foi muito especial, ainda é muito especial para mim, que é o livro A Poética dos Jardins, escrito por um trio de arquitetos, salvo engano, acho que são americanos, né, se eu não estiver muito enganado, que é o Charles Moore, o William Mitchell e o William Turnbull Jr. Ele foi publicado pela editora Unicamp e essa versão minha, essa edição minha, é de... qual é a data? É de 2011, tá? Esse livro, A Poética dos Jardins, ele foi importante principalmente quando eu comecei a dar aula de paisagismo nas faculdades que eu dei aula nos últimos anos. Porque eu estava... Quando eu comecei, quando me ofereceram a disciplina, eu precisava de cara, primeiro, introduzir os alunos, né, numa narrativa histórica do paisagismo, né, explicar a eles como que essa questão do paisagismo, o foco das minhas pesquisas, da paisagem, foi se construindo ao longo da história. Para isso eu usei o livro do Panzini, que eu já falei aqui em vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link nos cards, né, como forma de introduzir os alunos a essa história do paisagismo como parte da história humana, ou a história da construção da paisagem como parte própria da história humana, ou da humanidade, considerando ela uma humanidade urbana, mas mesmo assim pegando lá das origens pré-históricas e trazendo até os dias de hoje. E uma segunda etapa das aulas, para falar, eu dividi em 3 etapas, né? A segunda etapa seria uma construção de uma metodologia, mas não, nesse caso, não uma metodologia quantitativa, mas qualitativa. Explico, né? Pensando numa forma de introduzir nos alunos um conceito, ou conceitos de percepção da paisagem que os rodeia, e a percepção deles criarem também potenciais paisagens para os seus projetos, né? E para isso precisaria de algo mais qualitativo, que trabalhasse exatamente com essa questão da percepção dos sentidos, a partir dos sentidos, né? Do olhar, do tocar, do sentir o cheiro e até do paladar, se for o caso, do ouvir também. Então, todos esses tipos de paisagens visuais, olfativas, sonoras, até palatais, também me interessavam como parte dessa construção da percepção da paisagem. E no livro do Moore, do Mitchell e do Turnbull, eu achei boa parte disso, do que eu estava precisando. E nesse livro aqui do trio Moore, Mitchell e Turnbull Jr., um capítulo foi fundamental. Foi o capítulo 2, né, o lugar do paisagista. Tanto eu trabalhei esse capítulo enquanto texto, enquanto resenha, em algumas turmas, e também trabalhei como metodologia, como forma de perceber a paisagem, né? Então ela também virou aula, né? Eu começava a explicar a forma de você perceber a paisagem, perceber basicamente o que você está olhando, né, a partir de alguns conceitos que ele trabalha aqui no livro. Por exemplo, como ele fala sobre a questão da modelação do terreno, o próprio revestimento do piso como elemento também de percepção da paisagem, criação de marcos, delimitação do espaço, como a delimitação do espaço cria também paisagens perceptíveis, né? Se você tem um contexto todo aberto, você precisa às vezes de um espaço, de algo delimitado para você captar ou capturar algumas paisagens, ou mesmo construir novas paisagens. Fechamentos, que é esse completo delimitando o espaço, coberturas também são delimitantes, aberturas, que também são requadros, que são também os elementos primordiais de uma construção da paisagem. Quando você tem uma janela, uma veduta, né, uma abertura que você capta lá de fora uma paisagem. E como você usar isso, né? Você direcionar, ajudar as pessoas direcionando olhares para paisagens específicas. Conexões, aí trabalha também com microclimas, aí você trabalha na parte de irrigação, iluminação, aquecimento, que também fala do aquecimento e refrescando também, né? E o refrescar também tem muito a ver com sombreamento. Aromas, sons. Então a paisagem não se limita somente, ou não se limita
ao que você está vendo. Mas sons e aromas também fazem com que a memória retome paisagens antigas na sua cabeça, na sua mente, né? Eles trabalham muito com a questão da memória. E aí, por último, dando a vida, né, ele fala do cultivando, a questão até do próprio cultivo, dos espaços de cultivo, né, dos espaços da agricultura também com elementos paisagísticos, né, e também uma possibilidade de incorporar isso no paisagismo. A ocupação do espaço, a questão dos mobiliários, a questão dos nomes, como os nomes já constroem paisagens na cabeça da gente, como eles já dão significado aos lugares. E esses significados, dependendo do contexto, são fundamentais para um arquiteto paisagista na hora de construir um espaço, ou de projetar um espaço. Entender o nome que é dado àqueles lugares, pelas pessoas, ou por uma comunidade ali local, é fundamental para um projeto paisagístico, arquitetônico, urbanístico, né? E o legal de todo esse livro aqui, e uma coisa que eu enfatizei e até hoje enfatizo muito, tanto quando eu dava aula e ainda mais nos meus projetos urbanos, é essa não separação do paisagismo das outras disciplinas, da arquitetura, do urbanismo, por exemplo. Essas três disciplinas não andam separadas, elas se completam, elas se constroem, elas se alimentam e retroalimentam. E por último aqui, né, eu habitando o jardim, né, desse capítulo 2 aqui, que é muito bom. Foi um livro fundamental, porque eu comecei dando essa aula qualitativa, para depois, uma terceira etapa, nas minhas aulas de paisagismo, eu trabalhar uma questão mais quantitativa, né, uma metodologia mais quantitativa, baseada mais em questões de plantios de espécies arbóreas, de como plantar espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas, técnicas, né, de plantio e tudo mais, através de manuais, apresentando vários manuais de cidades diferentes, né, e os outros elementos também arquitetônicos que também trabalham com paisagismo. Paisagismo não é só plantinha, não é só vegetação. Paisagismo é uma composição onde a natureza tem a sua primazia, mas que se completa com os outros elementos que estão no rol compositivo e estético do arquiteto, né? Então, se eu posso aí indicar esse livro, A Poética dos Jardins, da editora Unicamp, do Charles Moore, William Mitchell e William Turnbull, se não estiver enganado na hora de falar o nome dele, um livro de 2011. Essa aula que eu dei tá por aí na internet, eu já transformei a aula em PowerPoint num videozinho rápido assim, só de slides, vou ver se eu linko aqui também, tá? É isso aí, é a dica do vídeo de hoje, A Poética dos Jardins. Um abraço.